Hello everyone! How are you today? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, tá bom? E nós vamos estudar as estruturas de futuro, Future Tenses. A maioria dos alunos que já estudaram inglês ou que já foram para fora, já passearam, eles sabem que nós temos duas estruturas de futuro. Uma é will e a outra é going to. Nós vamos entender como que nós usamos as estruturas, quais são as situações que vocês vão utilizar cada estrutura, tá bom? Vou passar alguns exemplos, vou ensinar como fala, em qual momento, por que que você utiliza uma estrutura em determinadas situações ou utiliza outras estruturas em determinadas situações. Vamos fazer o passo a passo para saber como utilizar esse tempo verbal que é futuro com essas duas estruturas. Existe um futuro que nós trabalhamos que é para instant decisions, tá? Então, são decisões tomadas agora. Neste futuro, nós vamos trabalhar com situações não planejadas. Então, esse primeiro futuro que nós vamos falar são só sobre coisas que nós vamos fazer, mas que não foram planejadas. Esse futuro é o will, né? Então, que nós vamos trabalhar na aula de hoje também. Mas existem outros futuros. Nós temos outros tipos de futuro, tá bom? Nós temos o futuro planejado, nós temos o futuro que é o futuro arranjado, nós temos aquele futuro que era usado antigamente, que nós vamos estudá-los, mas futuramente, tá bom? Let's start? Então, vamos começar com o will. Quando que nós usamos o will? Quando é um futuro não planejado. Quando nós falamos de futuro não planejado, ele parece estranho, né? Falar assim, o que é um futuro não planejado? É um futuro que a gente não imaginou que ia fazer, mas no fim vai fazer. Por exemplo, um amigo me faz uma promessa e pede para eu guardar um segredo. E aí eu quero falar assim: "Ah, eu vou guardar esse segredo para você". Eu não tinha planejado que ele ia me contar um segredo. Eu não tinha planejado que eu ia guardar esse segredo. Isso é um futuro não planejado. Então acabou de acontecer, eu não planejei, mas eu vou guardar esse segredo para o meu amigo. Então, como que eu vou falar isso? Outra situação que é um futuro não planejado é quando nós vamos a um restaurante, porque às vezes eu vou olhar o menu, eu não planejei o que eu vou comer. Quando eu planejo, numa situação, aí eu vou usar I will have, né? I will have. Outra situação, então assim, ó, pensando no restaurante, você sempre vai usar o will. Mesmo que você fale assim, teacher, eu vou nos restaurantes, eu já sei o que eu vou pedir, tá? Independente disso, porque assim, quando você abre o menu do restaurante, o cardápio do restaurante, você vai ter que escolher ali e vai ter que passar para o garçom o que você quer. Então, em restaurante, para fazer pedido, você sempre vai usar o will, tá? Agora, uma outra situação, que às vezes a pessoa me pergunta sobre o futuro, né? Alguma coisa sobre o futuro e eu não planejei sobre o futuro. Como que eu faço isso também? Por exemplo, quando alguém me pergunta, vai jantar comigo esta noite? Não tinha planejado, né, que eu ia jantar com a pessoa naquela noite, mas estou recebendo um convite. Então, como é um futuro, eu vou responder com will. Ou vou responder que é o will na questão de sim, ou will com a questão de não. Independente da minha resposta, se é sim ou não, eu sempre vou responder com eu. Por quê?
não era uma situação que eu tinha planejado, né? Então, eu não tinha planejado receber um convite, eu não tinha planejado que eu jantaria com alguém naquela noite ou não. Então, independente se eu vou responder sim ou não, é algo que não houve um planejamento. É uma situação que está acontecendo naquele momento. Por isso que eu vou responder com will. Para não ser um futuro não planejado, eu deveria ter planejado essa situação antes. Tá? Então, se eu não planejei aquela situação, ela aconteceu naquele momento, aleatoriamente, e eu vou ter que decidir, por exemplo, se eu vou ou não ao restaurante, ele se torna um futuro não planejado. Eu não planejei aquela situação naquele momento. Por isso que eu uso o will. Então, vamos aos exemplos, às situações que nós falamos, né? Por exemplo, ir a um restaurante. Então, a teacher falou que você sempre vai usar will. E digamos que você quer comer um frango. Você vai falar para o garçom, I will have the chicken. I will have the chicken. Agora, digamos que você quer comer um steak, tá? Então, você vai falar, I will have the steak. I will have the steak. Mas você não quer comer nem o frango e nem o steak. Digamos que você quer comer um macarrão, tá? Então, você vai falar para o garçom, I will have the pasta. I will have the pasta. Quando eu for pedir a conta no restaurante, você pode falar, I will have the bill. I will have the bill. I will have the bill. Ou você pode falar, I will have the check. I will have the check. Mesma coisa, tá? Tá pedindo a conta. A mesma coisa é quando eu falo de promessas, tá? Porque promessas é uma coisa que eu não programei também, né? Alguém me contou alguma coisa, eu vou prometer, como guardar o segredo, ou, por exemplo, alguma situação que eu não esperava. Então, a famosa frase, I will always love you. I will always love you. O que isso quer dizer? Eu sempre vou amar você, né? Tem uma frase muito muito usual, né, que nós vemos na internet. Então, por exemplo, assim, I will look for you. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Então, o que isso quer dizer? I will look for you, eu vou procurar você. I will find you, eu vou encontrar você. And I will kill you, e vou matar você, né? Isso é de um personagem, ele fala isso porque na hora ele estava com raiva, alguém que mexeu com a família dele, etc. E ele fala exatamente essa frase. I will look for you, I will find you, and I will kill you. Então, ele não planejou que isso ia acontecer. Ele está usando will porque é uma situação inesperada. Agora ele está fazendo uma promessa. O que ele vai fazer? Que ele vai encontrar a pessoa, né? Ele vai procurar essa pessoa, ele vai encontrar e ele vai matar essa pessoa. A mesma coisa quando fala I will always love you. Eu sempre vou amar você. Você não imaginou que você ia amar aquela pessoa, né? Você é um futuro, mas que você não programou para que aquilo ocorresse. Então, você está fazendo uma promessa. I will always love you. E ainda tem situações que, por exemplo,
Não é de restaurante, não é de promessa, mas são situações que acontecem sem esperar, né? Então, por exemplo, não sei se aqui alguém assistiu O Senhor dos Anéis, quando ele tem que levar o anel. Nessa situação, como que nós vamos usar? Porque não é uma promessa, né? Não é situação de restaurante, mas ele tem que falar que algo vai acontecer, porque não foi planejado. Alguém vai ter que levar o anel. Como que ele fala isso? Então ele fala assim: I will take it. I will take it. Pode deixar, eu vou levar. Né? Então outro personagem responde: I will take it. Eu vou levar. Então era uma situação que o personagem não planejou, né? Ele não planejou que ele ia ter que levar o anel, porque ele só teve que tomar uma decisão naquela hora. A mesma coisa no filme do Harry Potter, né? Quando a Hermione fala para o Harry: I will go with you. I will go with you. Foi uma decisão que ela teve que tomar naquele momento. Não foi planejado, mas é o que vai acontecer ainda, por isso que é futuro. Mas não tinha sido planejado, ela teve que tomar uma decisão naquele momento. Então ela fala: I will go with you. Então, quando ela fala isso, ela está dizendo: eu vou com você. Né? Eu vou com você. Harry Potter viu que tinha uma situação que ele tinha que fazer determinada coisa. A Hermione estava ali falando, né, que ela iria com ele. Então ela decidiu naquele momento, tá?